História do dólar americano. Hoje eu vou contar a história do dólar americano e a construção de um parque público suspenso. O dólar americano que nós conhecemos hoje tem uma história incrível. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e faça seu comentário embaixo. O dólar americano é a moeda usada para as transações comerciais internacionais, que foi decidido em 1944 através do Tratado de Bretton Woods, no estado americano, New Hampshire. Todo mundo sabe que os Estados Unidos da América foram uma colônia inglesa por 132 anos. E durante o período colonial americano, era usado a moeda da França, Espanha e Inglaterra. Os colonos americanos, insatisfeitos com essa dependência monetária, em 1775 o Congresso ratificou um decreto-lei criando uma moeda chamada a moeda continental. Em 1792 o Congresso americano mais uma vez ratificou outro decreto-lei chamado Mint Act para a produção de moedas de prata no país. Nessa época, os Estados Unidos da América se tornaram o primeiro país do mundo a adaptar o sistema decimal. Mais tarde, quando começou a Guerra Civil Americana, em 1861, mais um decreto-lei foi aprovado, dessa vez para impressão em papel. O país estava desesperado por dinheiro para injetar na Guerra Civil Americana. O Congresso permitiu o Departamento do Tesouro a imprimir e circular a moeda de papel. E outra curiosidade super interessante, esse símbolo do dólar que nós conhecemos hoje foi introduzido em 1785. Mas antes desse símbolo, houveram 5 mais que antecederam esse. Totalmente diferente. Na verdade, o símbolo do dólar é nada mais nada menos do que a letra U e a letra S, uma sobreposta da outra. Embora aqui o dólar é a moeda oficial dos Estados Unidos, 9 países também usam como moeda oficial, como Equador, El Salvador, Namíbia, Leste Timor, Panamá, países caribenhos, Países Baixos e Ilhas Marshall. E mais de 35 países usam o dólar como moeda paralela à moeda deles. Olha que interessante. A origem do nome do dólar vem do Reino da Boêmia, a atual República Tcheca, que tinha uma moeda chamada Johannistaler no século XVI, que era uma moeda de prata. Com o tempo encurtou e passou a ser chamada de thaler. Em 1975, os Estados Unidos pararam de fabricar a moeda de prata. Hoje, depois da pandemia, com vários negócios pequenos fechados, o país está com uma carência muito grande de moeda em geral. A Casa da Moeda está fazendo uma força-tarefa para injetar no comércio uma quantidade nunca feita. Bem, agora vamos descobrir o nome verdadeiramente da origem do dólar. No século XVI, o peso espanhol era conhecido como dólar espanhol. Daí a origem do nome. É bom lembrar que a Espanha adotou o nome da moeda tcheca. A frase "In God we trust", que está escrito na nota de $1 desde 1862, foi impulsionada pelos religiosos que Deus iria proteger a América. Na moeda de $1 também temos um olho que vê tudo. Esse olho, na verdade, ele foi adotado pela maçonaria depois. Há uma pirâmide também na nota de $1 com 13 degraus. Cada degrau representa uma colônia americana, quando o país se independizou da Inglaterra em 1776. A cunhagem da moeda e a impressão feita na Filadélfia desde 1792. E também em Washington, D.C. Os turistas podem visitar a Casa da Moeda, embora que não esteja no roteiro turístico, mas é um lugar muito visitado. Eu, particularmente, quando estive em Washington, no ano passado, visitei a Casa da Moeda. Um ponto muito bom que eu gostaria de ressaltar é o Federal Reserve, que foi fundado em 1913
depois de um ano de pânico financeiro em 1907. É bom lembrar que os Estados Unidos tentaram fundar um banco central 2 vezes antes e não deu certo. O Federal Reserve, conhecido como Fed, é responsável pelo controle da reserva financeira do país e decide a quantidade de dinheiro a ser produzida. Mas o BEP é a Casa da Moeda Americana, que produz 500 milhões de dólares por dia, onde trabalham 800 pessoas diariamente. Um detalhe, desses 500 milhões, 50 milhões só é de uma nota de $1. As máquinas não param, dia e noite, 24 horas por dia. Essa quantidade de dinheiro diário é para suprir as cédulas velhas e para suprir a demanda dos países estrangeiros que usam o dólar como moeda. Cada nota tem um tempo de vida. A de $1, por exemplo, dura quase 6 anos. A de $20 em torno de 8 anos. E a que mais demora é a de $100, quase 15 anos. A medida de segurança para a fabricação das notas são de última tecnologia. Mesmo assim, antes da impressão, o FBI tem que aprovar as medidas de segurança. Esse ano, 2024, o dólar americano está fazendo 231 anos de existência. E 50% desse dinheiro produzido diariamente aqui vai para fora do país. Um fato curiosíssimo, o papel que é feito o dólar americano, para início de conversa, não é papel. São 75% de algodão e 20% de linho e fibras sintéticas, azul e vermelha, intercaladas entre si. Por isso, cada nota, mentira ou verdade, você pode dobrar 4.000 vezes. Que loucura! E a patente desse material é de uma empresa chamada Crane Currents, desde 1879, há 145 anos. O parque mais novo em Manhattan, o parque público na verdade, que chama a Little Island, a pequena ilha, que fica localizado no rio Hudson, na ilha de Manhattan, em Nova York. O parque foi construído por uma firma de engenharia britânica, foi o mesmo arquiteto que fez o Vessel no Hudson Yard. Esse parque é um parque atípico, foi construído em uma área super devastada pelo furacão Sandy. O furacão Sandy foi considerado um dos mais desastrosos da história dos Estados Unidos. Ele foi considerado a tempestade perfeita. Ele tocou o solo americano de Nova York no início de outubro de 2012. Era uma noite de lua cheia e tudo favorecia a tempestade. Toda a costa leste americana e o Canadá foi praticamente tudo destruído. Eu estou falando desse furacão porque foi nessa área aonde as ilhas artificiais foram construídas. O parque em si tem 132 colunas em formato de tulipas, uma unida com a outra. É um parque suspenso, lembra o Jardim Suspenso da Babilônia. Na construção foi usado uma engenharia para construir pontes. O parque demorou uns anos para ficar pronto, custou 260 milhões de dólares, sendo que 100 milhões foram doados pela fundação da designer belga Dion van Furstenberg. O parque é um oásis para quem gosta de ler, meditar, arejar a alma. Há um anfiteatro com capacidade para 700 pessoas no verão. Praticamente há uma peça diferente todos os dias nesse anfiteatro. É como se fosse um pequeno jardim botânico com mais de 500 tipos diferentes de plantas e flores. Tem mais de 116 árvores plantadas. A ideia de construir um parque nesse estilo era para fazer os visitantes interagir com a natureza e a arte. E as peças de teatro são todas de graça, sem mencionar os festivais de música, comida, literatura. Olha que interessante. Uma área totalmente devastada foi revitalizada. Não só isso, foi recriada. Hoje a cidade tem mais um parque, um dos mais visitados. A Pequena Ilha é um parque peculiar,
único com sua própria personalidade e magia. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e faça seu comentário embaixo. E não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Aquele abraço e a gente se fala na sequência.